Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Eu sou a Ana Paula Rabelo, mais conhecida por vocês como a Loira do Imposto, ou ainda conhecida como a Declarando Bitcoin. Gente, meus amores, antes de mais nada, hoje a gente vai abordar aqui um tema que eu já abordei, inclusive, lá no artigo, lá no nosso blog, né? O blog é nosso, o blog não é só meu. E a gente falou lá sobre o bear market, né? Uma coisa que é um movimento aí que está preocupando todo mundo, né? Muita gente me perguntando aí o que fazer, como proceder. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês com todo o meu coração, para vocês darem um like para nós aqui no vídeo. Deixa um recadinho, deixa um comentário para nós aqui no YouTube, que é para o YouTube entender os nossos conteúdos como conteúdos relevantes aqui para o canal, ok? Gente, aproveita e me segue lá em todas as demais redes. Fica comigo até o fim desse vídeo, que nós vamos abordar aqui tudo aquilo que tu precisa saber tecnicamente para não deixar de fazer nessa baixa que nós estamos agora, ok? Vamos lá? Gurias, toca a vinheta aí, por favor. Portanto, o bear market quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos experimentando no mercado um período de preços em declínio e onde o sentimento geral é um sentimento de pessimismo. Acredita-se que esse movimento, ao qual a gente chama de alta e baixa, e a gente costuma metaforicamente corresponder isso ao movimento de touro e de urso, seja o equivalente a que o touro empurra os chifres para cima. Então, isso seria o nosso movimento de alta, enquanto que o urso aponta suas patas para baixo, né? O que seria o nosso movimento de baixa. Entendido, e então qual é o movimento esse que nós estamos passando no mercado, a gente está aqui tentando entender o que a gente pode fazer fiscalmente falando na prática para que a gente não torne esse problema um problema de proporções maiores ainda. Até porque, né, gente, vamos lá. Né? O sentimento de pessimismo não é eterno. Se a gente está nesse mercado, é porque a gente acredita no mercado, e eu vim aqui não para chorar com vocês, mas para dar dicas para vocês daquilo que a gente pode fazer com relação a esse movimento, pelo menos por hora, ok? Então vamos experimentar agora, aplicar aqui algumas regrinhas básicas, muito básicas, que nos permitam passar esse período com uma maior tranquilidade. Como eu não estou aqui para falar de investimentos, eu não dou dicas de investimentos, administração de carteiras, administração de riscos e etc. Eu vou me abster de falar sobre isso, em que pese eu ache que sim, é um movimento também onde a gente tem que parar para pensar sim nas nossas estratégias, né? Eu vou me referir aqui às questões fiscais, às quais a gente se reporta sempre aqui no Declarando Bitcoin. Gente, a gente tem algumas questões básicas, muito básicas, as quais a gente fala sempre e que a gente tem que estar muito ligado nesse período. E eu vou te dizer agora, uma a uma, as coisas que tu tem que cuidar. A IN 1888, gente, eu sei que o mercado está em baixa, eu sei que a gente está negociando menos, eu sei que está todo mundo operando menos, a gente sabe de tudo isso, mas em que pese o mercado esteja nessa tendência baixista, isso não quer dizer que tu estás desobrigado de entregar as tuas declarações. Então vamos lá. A IN 1888, ela é um reporte mensal. E a esse reporte mensal, tu estás obrigado quando? Quando tu movimentas acima de 30k mês em transações, então meses cuja a soma das transações sejam superiores a 30k mês, fora
de uma exchange nacional, ou seja, no estrangeiro ou no peer-to-peer, ou inclusive em carteiras, né? Tu estás obrigado sim a fazer o reporte da IN 1888. Lembrando que a IN 1888, ela não te traz nenhuma obrigação de pagar. A obrigação da IN 1888, ela é de informar. Então, ela informa a Receita Federal os movimentos aos quais tu te posicionaste durante o mês. Então, se tu comprou, se tu vendeu, se tu trocou, tudo que tu fizeste durante o mês, tu vai informar para a Receita Federal no mês seguinte. Mas em que pese a IN 1888 ela não te gere nenhuma obrigação de pagar, tu tens que estar antenado que a ausência dela, por outro lado, ela te gera uma obrigação de multa sim, né? A IN, ela existe uma multa vinculada à não entrega dela, que é justamente uma multa punitiva para que tu não incorra nesse ímpeto de não declarar coisa nenhuma quando tu não acha necessário. Então, uma vez que tu estás obrigado a entregar a IN, entrega a IN, porque senão tu vais pagar uma multa e isso independe dos preços da moeda. E dos limites de isenção, gente, os limites de isenção, isso é uma coisa que me pega sempre, porque eu falo repetidas vezes isso, e todos os anos eu me deparo com essa situação esdrúxula ao atender as pessoas e ver que esse é um erro, é um equívoco que se repete muito. Gente, os limites de isenção, a gente tem que pensar o seguinte, muita gente nos procura dizendo sempre o seguinte, eu saquei abaixo de 35 mil reais e por ter sacado abaixo de 35 mil reais, eu não estou sujeito ao pagamento do imposto, eu só transferi até 35 mil reais para minha conta, portanto, não se aplica nenhum tipo de pagamento de imposto, eu estou dentro do limite de isenção, certo? Gente do céu! Limite de 35 mil reais de lucro. Gente, isso não se aplica. A gente sabe que isso não se aplica. Não existe fato gerador que seja no saque por banco. O saque bancário não gera de forma alguma nenhuma obrigação de pagar imposto e ele, portanto, também não tem nada a ver com limite de isenção. Quando é que a gente tem o limite de isenção, gente? O limite de isenção de 35 mil reais, ele é aplicado quando a soma das tuas alienações num mês não forem superiores a 35 mil reais. Então, fato é que não são isentos lucros sacados até 35 mil reais. Isso não existe. O que são isentas são as operações de alienações cuja soma dentro de determinado mês, seja até 35 mil reais. Ou seja, eu vendi até 35 mil reais no mês, aí sim eu sou isento de pagar imposto. Ah, mas é somente as vendas que eu fiz até 35 mil reais. Não, gente, é o somatório. Sempre considerando o somatório. Ana, mas e o que são as alienações? As alienações, gente, a gente fala sempre aqui. São as vendas, são as permutas. Sim, as permutas somam nessa conta, sim, a gente tem que considerar, sim. Mas, Ana, eu estou dolarizado, eu estou totalmente dolarizado, eu não fiz conversão de espécie alguma em moeda fiduciária, eu não converti para Fiat, BRL ou como tu goste de chamar, né? E então, portanto, eu não devo imposto nenhum. Gente, isso pode te colocar em grandes apuros, eu diria que esse é um dos maiores apuros. Por quê? Para começar, a gente tem que esclarecer um termo aqui, que eu fico doente quando eu escuto isso, quando as pessoas me procuram e dizem, mas eu estava dolarizado, eu estou dolarizado, eu não fiz nada, eu não operei nada, eu só dolarizei minhas operações. Para começar, a gente tem que pensar o seguinte, gente, tu não estás dolarizado, né? Quando tu faz uma troca de criptoativos, uma permuta de um criptoativo específico, né, por uma stablecoin, tu não está dolarizado, tu fez uma troca de uma cripto por uma outra cripto, porque afinal de contas stablecoin é também uma espécie de criptoativos, certo? Então a gente tem que ter em mente que uma vez que tu tinha, e isso é muito comum no período de baixa e é um equívoco
muito grave. Tu estás lá quietinho, posicionado em diversas moedas, né? E o período está em baixa. E aí tu estás louco de medo. E como tu estás louco de medo, o que tu faz? Tu pega todas as tuas criptos e transforma em stablecoin. Tu vai lá e troca cripto. Cripto X por stablecoin Y. O que tu fizeste aqui? Gente, tu realizou tudo. Meu do céu, verdade. Quando tu pega as tuas criptos e troca por uma stablecoin, na prática tu estás o quê? Realizando as criptos que tu está trocando. Então, vamos dar um exemplo. Tu tinha Bitcoin, e o Bitcoin tá baixando, tu te assustou, tu foi lá e transformou isso tudo em USDT. Quando tu fizeste essa troca do Bitcoin para o USDT, o que tu fizeste? Tu realizaste tudo. Ou seja, tu levou tudo à realização e está sujeito à tributação, sim, e antecipação, sim, de todos os teus ganhos obtidos até então. Entende? Isso é um equívoco clássico que a gente tem que estar sempre muito ligado. Gente do controle de estoque, eu adoro quando as pessoas chegam em mim e dizem o seguinte, eu até deveria adorar, né, porque eu vivo disso, então se eu vivo disso, eu tenho que adorar que as pessoas não façam esse controle. Mas como esse aqui é o nosso 0800 e eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui te ajudando e te dizendo o que tu tem que fazer para tu não teres que depois gastar comigo para fazer isso, ok? Então vamos lá. Por que tu tem que ter controle de estoque? Eu operei pouco, vendi sempre abaixo de 30 mil, aí a pessoa já confunde 35 com 30 e tal, não teve imposto, não teve N coisa nenhuma, né? Fica tudo a laca, né? Como a gente costuma dizer. E não controlei nada, não preciso controlar nada, porque eu não atingi nenhum limite. Gente, vamos lá. Primeira coisa, se tu trabalha com criptativos, se tu tens criptativos, se tu tem estoque de criptativos, tu tem que ter o teu estoque, certo? E o teu estoque tem que ter custo, ok? Então, mesmo que tu tenha vendido abaixo do limite, mesmo que tu tenha operado abaixo do limite da IN 1888 também, tu tens que ter o quê? Atualização do teu estoque. Ou seja, tu tomou um café com cripto, tu vai baixar o teu estoque de forma proporcional esse cafezinho, ok? Então, tudo tu vai ter que fazer esse controle. Se tu não fizeres o controle de estoque, como é que tu vai saber se tu passou ou não passou qualquer um dos limites, seja de 30 ou de 35. Mas, se tu não fizeres o teu controle de estoque, como é que tu vai chegar no fim do ano sabendo quanto tu tem de posição em cada ativo? Qual é a posição que tu tem do teu valor em moedas, em moeda fiduciária lá do teu ativo? Tu não vai saber. Então, o controle de estoque é ótimo para te fazer nesse período. E aí eu vou até além, né, gente? Quem não sabe o seu estoque, aproveita esse período de baixa e de poucas transações para controlar o seu estoque, para botar essas contas em dia. E aproveitou para colocar tudo isso em dia, lembrando, inclusive, que você que opera no exchange no estrangeiro, né? De que forma você vai fazer essas contas? Sempre fazendo essas contas em real, na nossa moeda fiduciária. Senão, tu não tens como controlar isso para te fazer as obrigações fiscais que está sujeita aqui no Brasil, ok? Então, sempre lembrando disso. E já que tu tá nesse momento, que tu tá operando menos, que tu tá ali ainda, né, esperando, segurando, o que tu pode aproveitar para fazer ainda? Pode aproveitar para buscar fazer a tua regularização. Se tu não regularizou ainda, se tu não entregou ainda o imposto de renda do ano anterior, se tu não entregou ainda a tua IN, se tu não fez o teu controle de estoque, aproveita, senta e faz tudo isso. Ana, mas como é que eu vou pagar alguma coisa nesse período? Gente, aí a gente tem que pensar assim, primeiro que imposto sobre ganho de capital, certo? O imposto de renda sobre o ganho de capital, ele é um imposto que ele é parcelável em até 60 vezes, ok? Então, isso é uma coisa relativamente boa. Não vou dizer que é bom pagar imposto, né? Porque vão querer me matar aqui, mas eu sempre digo que o imposto incide sobre lucro, certo? E ainda que o imposto incida sobre lucro, a gente sim tem que pensar que às vezes é bom tu poder sim contar com um parcelamento para tu não teres que tirar o teu capital do giro das tuas operações, né? Ainda mais que a gente aposta sempre numa alta subsequente, né? Então, para quem está na baixa e apostando numa alta subsequente, sim, o parcelamento
por várias vezes, por diversas vezes, ele vai ser um solucionador de problemas, sim, sem dúvida alguma. E lembrando que tu que nunca acertaste a tua vida, tu tem 5 anos fiscais que tu pode fazer isso. Ou seja, os últimos 5 anos, eles servem sim para tu poder retificar a tua declaração de imposto de renda, podendo então regularizar a posse dos teus criptoativos para no futuro aí no Bitcoin a 1 milhão, tu poderes gastar isso com uma tranquilidade melhor. Gente, a gente tem que cuidar para esse período, né, de baixa não ser um período que nos adoeça, né? Eu sei que todo mundo se preocupa, todo mundo tem. Eu acho muito engraçado que todo mundo me pergunta também. A minha mãe me pergunta o preço do Bitcoin, o meu sobrinho de 10 anos me pergunta o preço do Bitcoin. Todo mundo me pergunta e pergunta se eu não estou preocupada. Não, gente, eu não estou preocupada com o preço do Bitcoin, porque eu, de fato, eu acredito no Bitcoin. Mas, assim, fica uma diquinha básica aqui, que é um bom momento sempre para a gente fazer uma gestão de risco, né? E essas dicas que eu trouxe para vocês aqui das questões fiscais, dos erros que a gente comete nas questões fiscais, são questões que sim te ajudam a não te embolar nisso. Então, eu acho que esse período é um bom período para a gente pôr a casa em ordem. Vamos aproveitar esse período para pôr a casa em ordem. Aproveita para fazer uma boa leitura, aproveita para fazer um bom estudo, né? Quem tiver dificuldade de dormir, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de dormir imensa, né? Eu tenho se vocês quiserem, posso deixar aqui. Eu tenho 2 truques básicos aqui para dormir. O primeiro deles é colocar o Ho'oponopono, né? Alguém conhece aqui o Ho'oponopono? Deixa aqui nos comentários pra mim quem é que faz o Ho'oponopono. Coloca o Ho'oponopono pra escutar no celular aí, mas meu Deus, quando a mulher falar 30 vezes lá eu me amo, eu me abençoo, eu tô dormindo, né? Então o Ho'oponopono me dá um sono muito grande. Não sei se é uma questão de energia, não sei se é porque eu ouvi a voz daquela mulher falando demais que me dá um sono tremendo. A outra, né, gente, eu aprendi quando eu era casada ainda, que é a lua. O meu ex-marido era fixado na lua. Ele adorava ver coisas sobre a lua. Então, assim, não sei se isso é um reflexo, alguma coisa. Mas se eu colocar qualquer coisa sobre a lua, eu durmo na hora. Coloca a lua na televisão pra mim, em 5 segundos eu tô dormindo. Então, fica a dica básica aí pra vocês do Ho'oponopono ou algum documentário sobre a lua. Eu durmo de cara, né? Se funcionar pra vocês, deixa escrito pra mim aqui. E, gente, aproveita aí para botar a leitura do nosso e-book em dia também. Lê o e-book, aproveita para ler um material que vai te ajudar de fato a tu declarar as tuas coisas, a minimizar os teus riscos fiscais, a tu entender melhor a questão dos teus limites. Aproveita para pôr essa leitura em dia, aproveita para te fazer as tuas análises de risco, aproveita para não ficar em casa sofrendo. Não sofra com isso. Então, essas são dicas básicas e práticas que eu posso deixar aqui para vocês, ok? Gente, fica o meu beijo grande. Eu amo estar aqui com vocês. Eu venho aqui com o maior prazer sempre. Passado o imposto de renda, eu estou me policiando, tentando responder para todo mundo aí, dar um oizinho. Para o pessoal que estava sentindo minha falta, estou de volta. E ficamos aí até a próxima semana. Um beijo grande e vem com a gente.